Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, temos a oportunidade de nos reencontrar para fazer um comentário sobre as nossas vidas, que às vezes nos ocupamos com os nossos pensamentos, tanto com a vida dos outros, e somos incapazes de se preocupar com a nossa própria vida. Vida biológica, vida mental, pensamento, e poder com isso então fazer uma análise do que fizemos. Lembro mais uma vez, eu acho que já comentei aqui, de um missionário, um índio missionário da tribo do Serpente Araju, certa feita em reunião, uma das passadas, começou a conversa dizendo: quando o corpo murcha, a alma floresce. Ele quis dizer com isso o quê? Que quando começamos a envelhecer, os nossos espíritos começam a florir com a sua sabedoria, com as experiências adquiridas ao longo de suas vidas. E eu hoje, meus irmãos, tenho tanta coisa para contar aos queridos, que só lamento que o relógio não vai me deixar chegar até lá. Mas vou fazer o possível de comentar alguma remexida que se deu e que eu resolvi dar na minha vida em função de um fato que me aconteceu muito bom na semana passada. Esse título, remexendo a vida aí, só pode ser coisa do seu meio, mas vocês vão ver que não é só dele, que é de todos. Na sexta-feira passada, a convite de uma neta que estava se bacharelando em Porto Alegre, a Doroti e eu, não estávamos com muita vontade de ir, mas no fim, ela patrocinando até o hotel, tinha que ir, né? E para lá se deslocamos. E durante a viagem, meus irmãos, eu olhando para fora, observando a natureza, até um determinado trecho, eu não estava dando importância, estava dando de olho, uma coisa meio cansativa às vezes, banha cedo já, né? Mas de uma parte em diante, ao chegar no hotel, eu comecei a analisar. Daí houve a solenidade, houve a janta, houve o encontro familiar, fotografia, aquelas coisas todas, tudo numa festa de alegria, onde reinava a luz, aquela coisa boa que a gente sente no ambiente e que se sente dentro da casa espírita, muito mais ainda para nós espíritas, porque começamos a analisar. Daí me lembrei da Gênese que diz que a doutrina espírita é uma ciência de observação. E eu, por natureza, sou muito observador. E comecei a observar o andamento, desde o encontro, da solenidade, aquela meninazinha que eu andei com ela no colo, de repente estava diante de mim, se bacharelando, uma satisfação, fazendo imenso, olha, vou, tu vem, porque tu vem, e aquela emoção foi tomando conta, é óbvio. Chegou um ponto das fotografias que ele foi cada vez crescendo mais, depois se deslocamos ao bar, aquela solenidade ali, fomos para o hotel de retorno, uma noite que eu não vi passar, aquela despreocupação com a mente vazia. No dia seguinte, nos levantamos, nos deslocamos até a rodoviária de volta e viajamos. Eu não sei se os irmãos aqui, às vezes eu falo muito do tempo, que ninguém consegue definir o tempo. Santo Agostinho, quando perguntado
que era o tempo, ele parou um pouco, pensou e disse: se não me perguntarem, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntarem, eu não sei mais nada. Então aquilo aconteceu tão rápido, meus irmãos, que eu pude mensurar o que é o tempo. Eu estava aqui em Capão da Canoa, aquela preocupação, a viagem, aquela agitação, tudo, ali pouco a viagem, dando assim, com anestesiado, depois todo aquele quadro, tudo que acontecia, algo que sentava bem, que a gente sentia maravilhado. E de repente já estávamos em casa novamente de regresso. E aquele quadro então foi se estabelecendo. E na volta, por casualidade, entre aspas, quando nós conseguimos os 2 últimos lugares para viajar de retorno, a Dorotinha disse: fiquei sentado lá de cá, naquela. Então, ficou nós 2 lá no corredor. E estava um banco vazio. E a minha ignorância, tomara que não havia ninguém para sobrar bastante lugar. Mas eis que de repente aparece uma senhora avantajada. Daí, nesse dia, eu estava quieto. E repentinamente começamos a conversar. E ela começou então a relatar, por questão de respeito, não menciono, ela vinha para Capão da Canoa, a relatar o que foi e o que era a vida dela e o que ela estava festejando. Então, eram 2 faceiros a comemorar momentos de alegria. Então, ela começou a relatar: pois é, assim, sem mais nem menos, me diz, dá uma palestra, tu já sabe, fica quieto, te contei antes. Ela começou a contar: pois é, o meu esposo me abandonou com 4 filhos. Eu fazia faxina, eu olhei. O que é que eu vou fazer para criar essas criaturas e formar todos? Ela, faxineira, informada. Como é que eu tenho obrigação de criar esses filhos e fazer deles pessoas humanas que respeitem. E eu escutando. Daí ela disse: pois olha, não bastava isso, numa manhã nós tínhamos uma cachorra que havia dado cria, 4 ou 5 cachorrinhos, e estava dando mamar para a cachorra. E de repente, não mais que de repente, ela ouviu aqueles latidos da cachorra, e latindo, e um choro de criança. Eu já comecei a me interessar pelo assunto que começou a brotar naquele exato momento. O desfecho, então, é coisa das mais maravilhosa. Saímos e voltamos contemplados com aquela história. E daí eu me levantei e fui no pátio para ver o que era. E vi que ela correu para o fundo do pátio e se deitou. E que algo lá se mexeu. E ao se aproximar, a mãe havia jogado a filhinha no pátio da casa. E a cachorra deitou e ela começou a mamar na cachorra. Ela começou a mamar naquela. Quando chegou, se espantou, mas viu que aquela criança fraca, desmilinguida, e ela então juntou a menina, enrolou, e a cachorra veio atrás. Daí se deitou e foi dar de mamar os cachorrinhos nas crias. Bem, daí dizendo assim, eu estava num aperto, mas leite para dar para aquela criança nós tínhamos. E a cachorra simplesmente adotou a menina fraca, que às vezes ela estava no quarto e ela ouvia o choro da criança, ela pulava a janela, ia lá dentro e se deitava, e ela foi ver o que ela chegou e se deitou para a criança continuar mamando. E a criança sorrindo e o leite correndo nos cantinhos da boca. Pois esta menina, o dia que a cachorra essa morreu, que foi o verdadeiro velório da casa, era todo mundo a chorar. Mas quando ela morreu, esta menina, que hoje se encontra na Bahia, está fazendo curso de enfermagem. E os outros todos, 3 já tinham se formado, e uma até mora aqui em Capão, que se formou
em administração de empresas. Casou, tem os netos. Então, aquela disputa dos netos. Eu digo, e essa menina? Então eu comecei a me interessar em saber. Pois é, ela fez o curso aqui em Porto Alegre de enfermagem e missioneira. Como aqui tem o curso, ela completou a parte da enfermagem e foi terminar na Bahia a outra parte. E ela então está terminando o curso lá e ela perguntou se ela voltava. Não, mãe, ou eu vou para a África, ou eu vou para o norte, porque a minha profissão agora é ser missioneira. Não estava importando a ela os valores, era ser missioneira. Mas que se criou uma moça forte, de uma resistência enorme, com a tendência de dedicar aquilo que ela recebeu da cachorra para os humanos. Eu ouvi essa história, meus irmãos, e foi muito mais longe. O relógio anda rápido, eu ainda nem cheguei lá, eu vou abreviar. Mas é uma história simplesmente linda, ela contando de uma a uma. E olha, formei todos os meus filhos, e hoje é uma disputa dos netos. Mãe, não é só aí que tem neto, a senhora tem neto aqui também, então vem para Capão, vai para Porto Alegre, tem um outro lugar que ela falou no momento. Mas isso tudo, meus irmãos, eu hoje pego a 0 hora, viu, Lourenço? Por isso que eu vou responder. Todos os animais, já foi dito por Samuel Butler, escritor, 1835 e 1902. Olha, o século passado, isso acontece hoje. Todos os animais, com exceção do homem, sabem que a urgência da vida é aproveitada. Todos os animais sabem, menos o homem. Os animais sabem aproveitar, nós não sabemos aproveitar a vida. Aí comecei a remexer. Comecei a remexer na minha vida, que é a mesma vida de todos, só que nós nos preocupamos muito com a vida dos outros e se despreocupamos com a nossa. Quer biologicamente, quer mentalmente. Nos descuidamos com a alimentação, nos descuidamos em ter momentos de tranquilidade, nos descuidamos com a convivência. E para isso, para que nós possamos ter uma convivência, temos umas regras que dificilmente nesta encarnação vamos cumpri-las todas, quizás em reencarnações futuras. Passagens que teremos que dar nesta casa do Pai. Chegou, cumprimente. Já vai, se despeça. Recebeu um favor, agradeça. Prometeu, cumpra. Ofendeu, se desculpe. Não entendeu, pergunte. Tem, compartilhe. Não tem, não inveje. Sujou, limpa. Não curte, respeita. Ama, demonstre. Não vai ajudar, não atrapalhe. Quebrou, conserte. Pediu emprestado, devolva. Falaram contigo, responda. Acendeu, apaga. Abriu, fecha. Parece coisa simplesinha, né? Vocês já perceberam que às vezes nem bom dia, porque levantamos meio emburrado por alguma coisa, nem bom dia demos para o pai, ou para a mãe, ou para os filhos. E principalmente com aquela que é a companheira que está do lado, só porque ela está escabelada, já não quer olhar para ela. Mas então se lembra que ela olhou para ele e está até babando no travesseiro e não quer nem chegar perto. Que os homens não se ofendam. Eu faço parte deles. Tá? Vamos pular. Então, meus irmãos, a minha filha passou, minha filha disse que está lá no cantinho, e passou que eu havia pedido para ela.
Porque você sofreu muito... Não, é do outro lado. Começa. Exato, eu fiz a outra anotação, viu? Ela sabe melhor que eu. Eu não precisava soprar assim tão claramente, né? Eu queria dizer que era meu e eu disse que é teu. Há duas situações de mudança. Porque você aprendeu muito e então decide mudar. Ou porque você sofreu muito e percebe que tem que mudar. Eu escutei hoje isso. Foi na Ana Maria. Então não estou mentindo, né? É. Obrigado pela lembrança aí, compartilhando. Mas, meus irmãos, seguindo. Não diga tudo o que sabes, não faça tudo o que podes. Não acredites em tudo o que ouves, não gaste tudo o que tem. Porque quem diz tudo o que sabe, que faz tudo o que pode, quem acredita em tudo o que ouve, quem gasta tudo o que tem, muitas vezes diz o que não convém, diz o que não sabe, faz o que não pode, diz o que não ouve, gasta o que não tem. Que tal vocês acham? Eu vou gastar meu cartãozinho hoje, no fim do mês eu pago. Chega no fim do mês, você aperta, vou pagar o rotativo. Aí começa o bolo. Aí vai procurar um advogado, né, doutor? Cara, me ajude que eu estou enrolado, entre com ação aí, que é para me diminuir aí. Aquela coisa toda. Não é só para ele, é para a Simone também, que está bem pertinho. Deus costuma usar a solidão para nos ensinar sobre a convivência. Às vezes usa a raiva para que possamos compreender o infinito valor da paz, que está se falando muito hoje. E que nem vou entrar, porque senão vou até amanhã, o que acontece no universo. Às vezes do lado da nossa casa, perto da gente, e a gente entra no baile deles. Outras vezes usa o tédio, quando quer nos mostrar a importância da aventura e do abandono. Deus costuma usar o silêncio para nos ensinar sobre a responsabilidade do que dizemos. Às vezes usa o cansaço para que possamos compreender o valor do despertar. Outras vezes usa a doença quando quer nos mostrar a importância da saúde. Deus costuma usar o fogo para nos ensinar a andar sobre a água. Às vezes usa a terra para que possamos compreender o valor do ar. Outras vezes usa a morte quando quer nos mostrar a importância da vida. Daí, meus irmãos, é o andar da nossa vida. O Chico deixa outra. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições, a fraqueza que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Chico Xavier. Meus irmãos, tudo faz parte de um pacote. E quando nós reencarnamos e assumimos compromissos no plano espiritual, e que quando chegamos aqui por esquecimento ou qualquer outra desculpa, nós então nos descuidamos e não cumprimos. Um dos grandes compromissos é o amor, amar. Outro dos grandes compromissos é aprender a tolerar. E assim por diante. Isso tudo faz parte da evolução da criatura, para que ele possa ser, como fizemos um comentário em outra oportunidade, reconhecer na multidão o homem de bem. E o homem de bem que está na multidão, às vezes, não é um, são vários, mas nos fixamos em um só indivíduo. Quantas pessoas de bem alguém já observou na multidão? Não se importa, nós não nos preocupamos, não conheço, quem sabe, passa às vezes desapercebido por nós. No entretanto, meus irmãos, existe uma criatura infinitamente perfeita. Tanto é que ele foi nomeado governador da espiritualidade do Brasil. Chama-se Jesus.
nasceu num berço, numa estrebaria, andava de sandália, roupa simples, mas quando parava para dar o seu recado aos seus ouvintes, transmitia aquela docilidade. Docilidade que nós não aprendemos até hoje. Que qualquer coisa nos irrita, qualquer coisa nos incomoda e já vamos despejando a nossa raiva e a nossa indignação. E depois, quando estão com uma úlcera desse tamanho no estômago, não sabem por quê. Daí corre na casa espírita. Vem para a casa espírita. Eu estou com uma úlcera, preciso fazer uma cirurgia pelo espaço. Que injustiça seria quando captasse essa úlcera por indignação, por a sua imperfeição que ele deveria buscar nos ensinamentos do Evangelho, ele corre para a casa espírita. Aí ele se lembra de Deus. Daí ele se lembra. Eu sempre costumo dizer, é que as pessoas às vezes é que nem corvo, só se lembram de fazer casa quando chove. Passou a chuva, se esquece da casa. E assim, meus irmãos, a verdade às vezes dói. Mas nós temos que falar a verdade, nós não podemos mentir e nos enganar a nós próprios. Nós temos somente através da verdade, simplesmente da verdade, podemos chegar nos fins. Com a mentira, nós interrompemos a nossa caminhada. Nós nos enganamos a nós próprios, ao ponto que nos convencemos que aquela mentira que nós estamos acostumados a aplicar todo dia, transforma-se em verdade. Daí surgem as chamadas fofocas. Surge o desacerto, o lar desacertado. Então, meus irmãos, não pensem que qualquer um que vem para a frente de uma casa fazer determinados comentários é fácil, não é? Eu juro para vocês que há anos, eu estou com 87 anos, gente. Não sei quantos anos de casa espírita, eu comecei aos 11 anos de idade. Aprendi tanta coisa, mas me esqueci de muitas coisas. Porque a minha capacidade intelectiva, ela não é tão elástica. Porque tem períodos, tem muitas coisas que estão reservadas para a próxima reencarnação. As coisas que eu aprendi nesta existência, às vezes eu me pergunto, cara, por que tu está aprendendo tudo isso? Tu vai aplicar onde? E o cara diz, não sei. Mas sei que muito me será cobrado. E eu terei que dar a resposta. Me submeterei ao Tribunal da Justiça. O momento que o silêncio fala. Certa feita, perguntamos, já escutaste em algum momento a voz do silêncio? Não, isso é um absurdo. Não. A voz do silêncio está aqui. A nossa consciência. E ela fala. Ela fala muito alto até. E nos deixa, às vezes, até desesperado. Porque temos consciência do equívoco ou do erro que cometemos ou deixamos de cometer. E aquilo vai apertando. O perdão para o pai que jaz no caixão. Em determinado momento houve um atrito entre ele e o filho e não foram capazes de se perdoar. O retorno, minha gente, é complicado. No Tribunal da Justiça, quando se transformam em verdadeiras feras porque botam para fora todo aquele ódio, se vampiriza, é que ele vai ver a monstruosidade que ele é quando andava todo perfumado, né? O corpo, todo cheiroso, todo bonito. E olha, gente, já está marcada a próxima reencarnação. Aquele ou aquela
que outrora foi seu inimigo, estará reservado, quem sabe, pai ou mãe e filho, ou filho e marido e mulher. Daí eu não sei por que eu estou passando tanto sacrifício. Afinal, eu não fiz nada para ele, ou ela não fez nada, e ele não fez nada para ela. E não sei por que ele me trata assim. Gente, eu disse que a doutrina, falta 5 minutinhos, vou ver se aproveito. Mais uma história de observação. Está ocorrendo um fato com uma determinada pessoa que nunca se viram, nunca se encontraram. E por telefone tratava-se de 2 primos. E pelo Face, que é muito fácil hoje fazer os reencontros, ele começou a reencontrar os primos e primas e se comunicarem. Ah, mas é aquela coisa, pô, que bom ter conhecido meu primo ou minha prima, maravilha, eu não conhecia e tal, aquela coisa toda. Repentinamente ele descobre outra prima. Daí começaram a se comunicar. De impacto, sem se conhecerem, nunca se viram, nem sabia que existia. Começaram a se reconhecer pela voz. Mas eu já te conheço, fulano. E outra voz respondia do outro lado. Mas tu não me é estranho, tu morou aqui? Tu morou? Não, eu moro aqui, mas tu mora longe. De repente, não mais que de repente, começou a dar uma espécie de saudade de um de outro, sem se conhecer. Senti saudades à toa, porque, afinal de contas, conheceu outros primos, outras primas, tios e tias, mas aquilo aí era é meu familiar, a reunião da família, está aumentando. Mas esse fato assim, então a gente começa a observar. Já perceberam alguma coisa disso que eu estou botando? Pessoas que se conheciam uma para mim. É o reencontro. É o reencontro. E daí, esta afinidade até pela eletrônica, né? E pelo telefone. E assim, meus irmãos, se nós começarmos a observar, mas observar no sentido de se associar às coisas boas e maravilhosas e esquecer-se dos erros, para que o nosso processo evolutivo seja aproveitado nessa existência. Isso é como na escola. Se tu não estuda, se tu vai mal um ano, tu vai repetir e, consequentemente, vai te atrasando. E chega um ponto hoje da maneira como está ocorrendo essa juventude, aí não quero estudar mais, e daí apela para outras coisas, e termina sucumbindo nas suas caminhadas. Enquanto os outros avançam porque estudaram, enquanto os outros vão progredindo, nele vai, em determinado momento, ele vai se aperceber que ele perdeu tempo. Daí então começa a crescer em si, na pessoa. Ainda mais quando ocorre dentro de família. Começa a crescer a inveja, os ciúmes. E são defeitos que vão se criando. E vai se esparramando. Olha, minha gente. Teria mais coisa, mas vamos encerrar com essa do Chico. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda na mesma forma. Apenas sinta a compaixão daqueles que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se mais forte. Isto a gente vê constantemente. Fico devendo aos irmãos outra oportunidade. Eu fui pego meio de surpresa, porque
O palestrante, por motivos de força maior, não pôde vir. Então, remexemos um pouco da nossa vida. Quando a gente começa, principalmente nessa viagem, como eu contei para vocês, a gente conhece o tempo. E o tempo é inexorável. Ele passa numa velocidade superior à velocidade da luz ou do som. E a gente, quando vê, ontem, os meus 15 anos eu festejando. Mês que vem, meus 87 anos, graças a Deus. E eu desejo a todos vocês que chegam aos 100 anos, para vocês verem como é bom. Como alguém hoje disse, a terceira idade não é a melhor idade. A terceira idade é que a gente pega mais compromisso, porque tem os netos, tem os filhos, às vezes, que vêm os cangurus e a gente tem que ajudar eles, porque senão eles se perdem. Meus irmãos, que todos regressem aos seus lares, na certeza que com essa noite fria, não perderam nada. Só a passagem por dentro desse recinto. Se tivesse algum vidente aqui, poderiam observar a troca de energia que é feita neste momento. O passe que é dado em cada um enquanto estão aqui. Pode ter a certeza que todos retornarão levando o que vieram buscar. Muito amor, paz, harmonia, convivência e, sobretudo, muita alegria. Tchau para vocês, até quarta-feira que vem.